do Paulinho. Então, pessoal, a proposta é iniciar. Boa noite a todos. Meu nome é Maurício Ramos, eu conheço uma grande parte das pessoas que estão aqui. Sou ativista das águas urbanas, tenho um coletivo chamado Aqui Tem Uma Nascente, eu grafito todas as nascentes, os córregos urbanos e pinto os cursos d'água aqui da cidade de São Paulo. Tenho atuado na causa das águas urbanas já faz um bom tempo. Sou também do programa Observando os Rios da SOS Mata Atlântica. Fiz algum trabalho já com a Silvana, com o pessoal do Córrego das Corujas, no Butantã e alguns outros coletivos, né? Dou suporte para Pinheiros, Associação de Jardins de Jacarandás, Vilas Beatriz e de Jataí. E agora tenho esse chamado aqui pelo gabinete do Eliseu para poder dar suporte nessa audiência pública. Também tenho atuado nas questões de piscinão da Praça São Crispim, da Praça Rio dos Campos, da Praça Irmãos Carman e, ultimamente, a última reunião que nós tivemos foi aquele caso de Moema, que nós fizemos uma audiência pública aqui e saímos vitoriosos porque as casas não foram desapropriadas para fazer um piscinão. Eles conseguiram uma solução alternativa, então a gente conseguiu atender a solução da população, que era para preservar aquelas casas das vilas, né? Então agora aqui a dinâmica desse evento seria, em primeiro lugar, a apresentação da CIURB, nós não teremos. Então nós invertemos um pouquinho a apresentação. Então nós temos aqui na mesa os convidados, o professor Renato Anelli, que é um especialista em solução baseada na natureza, professor da FAO Mackenzie, atua nessa área e é conhecedor da bacia do Antonico. Ele tem um estudo específico daquela bacia hidrográfica, porque é importante a gente ter técnico que tenha a capacidade de poder discutir e propor solução técnica, não apenas assim, eu não quero um piscinão do lado da minha casa, criar esse problema, aquele outro. Então é importante que a gente possa ter uma resposta técnica para poder apontar outras soluções que não sejam essas de infraestrutura cinza. Temos aqui a presença também da Riciane Pombo, da Guajava Arquitetura, também uma outra especialista em solução baseada na natureza. Tem diversos projetos incríveis, bacanas, vocês vão ver que ela faz cada projeto um mais bacana que o outro, aquele da 9 de julho, a abertura do Córrego das Corujas ali na frente da CETESB, transformando tudo que era em infraestrutura cinza em infraestrutura verde e azul. E o Zeca Lotufo, também arquiteto urbanista, ele é do nosso grupo GTP Ecobairro da Escola da Cidade, ele dá aula no Umapaz, ele é bem qualificado, ele é um estudioso de soluções baseadas na natureza. Esses três técnicos, eles estão aqui para apontar para o poder público que existem outras soluções que não são essas que eles fazem hoje do século passado de infraestrutura cinza. É terrível a gente ouvir isso, que no ano de 2024 a gente ainda aplica técnica de 1914, gente. Então, é importante que a gente tenha essa noção e que a gente saiba, e que a população saiba que existam outras alternativas que não são essas de infraestrutura cinza. Então, agora eu vou pedir para a Riciane Pombo iniciar um trabalho que seria que vai servir como capacitação, mas ela vai explicar um pouquinho sobre as soluções baseadas na natureza para nos capacitar para que a gente entre nesse discurso de uma maneira mais efetiva. Rici, 20 minutos. É só puxar e apertar. Apertar e acendeu o verde? Acendeu. Acho que nem precisava, né, de microfone, mas acho que está gravando. Tá. Então, bom, eu vou... Cadê o Marcos? Está lá fora, né? Eu vou passar uma apresentação, mas antes só para falar rapidamente, tá? Bom, sou Riciane, como o Maurício já apresentou, já me puxou o saco ali também. Eu tenho trabalhado não somente com soluções baseadas na natureza, eu gosto de dizer que eu trabalho com bacias hidrográficas, porque realmente é o nosso foco, a gente não faz projetos somente isolados. Quero agradecer o convite, né, é muito importante para a gente estar nessa mesa com vocês. A gente sempre, na nossa empresa, é uma empresa que sempre trabalha com projetos de áreas urbanas, então o nosso foco é a melhoria da vida da sociedade, né, das pessoas mesmo.
Obrigada aí pelo professor Anelli, que foi meu professor de projetos fluviais na USP. Então, devo muito do meu conhecimento a ele, da minha experiência aí, inclusive profissional, porque foi uma disciplina que realmente me favoreceu muito no meu trabalho, né? Eu tenho trabalhado com a CIURB indiretamente, porque a gente prestava. Agora a gente está sem contrato com a FCTH, mas trazer para vocês que é uma empresa, uma instituição muito séria. Os estudos que eles fazem dos cadernos de bacia, não sei se vocês conhecem, mas são estudos realmente muito sérios, muito corretos, e eu acompanhei, então eu posso dizer, são profissionais ali muito envolvidos e muito corretos, né? Então aprendi muito com eles, aprendo ainda, quando a gente ainda tem a possibilidade de fazer alguma parceria. E todos os nossos projetos, que eu vou mostrar algumas opções para vocês, foram muito... assim, a gente deve muito a esses estudos da FCTH. Então, a gente participou dos projetos alternativos da FCTH para a CIURB, para os cadernos de bacia, desde 2018. Os publicados de 2019 para cá, a gente tem participação. Quero dizer que a gente não desenvolve todos os projetos, né? A gente faz algumas propostas alternativas às soluções tradicionais convencionais. Particularmente a bacia do Pirajussara, nós não atuamos com SBN, porque na época a gente não tinha tanta ainda intimidade. Acho que foi o primeiro caderno que eu trabalhei com a FCTH, se não estou enganada. Foi o primeiro trabalho. E a FCTH é a Fundação Centro Tecnológico de Hidráulica. É uma fundação responsável por fazer os estudos hidráulicos e hidrológicos das bacias hidrográficas da cidade toda, e prestam serviços para a CIURB, tá? Então, a Guajava, que é a nossa empresa, foi contratada pela FCTH para fazer projetos alternativos, tá? Voltados à paisagem, ou seja, desenho de paisagismo especificamente para os projetos que eles já tinham. Aos poucos, nós fomos participando mais a fundo dos projetos, inclusive nas decisões de escolher lugares e poder opinar, né, de dar alguns palpites nessa questão de trazer novas soluções. E aí, aos poucos, com o passar dos anos e também com o fortalecimento da nossa experiência profissional, eles foram acreditando a gente mais participação, né, nos cadernos. Então, se vocês pegarem os cadernos lá de 2019, para os cadernos de hoje, vocês vão ver uma grande diferença, né, de propostas. Hoje a CIURB sabe, e inclusive são muito receptivos pelas pessoas que eu vou falar. Pedro Algodual, Antônia e o próprio secretário já chegou a elogiar e falar da necessidade da gente trazer mais propostas alternativas. Então, estou aqui para dizer a minha parte assim, dos cadernos, né, o que a gente pôde colaborar e como que foi a receptividade. Eu acredito que eles saibam que existem essas propostas. Eles, inclusive, nos cadernos, a gente tem outros cadernos, propostas bem factíveis. E a gente começou... Oi, Eliseu. Boa noite. Tudo bem? Se quiser pegar a fala, fica à vontade. A gente estava aqui falando um pouquinho da apresentação. Boa noite, tudo bem? Vou só finalizar, então, antes de passar a apresentação. Então, eu vou mostrar algumas propostas para vocês. Acho que vou passar a fala para o vereador, né? E aí depois eu mostro algumas opções para vocês, só para ilustrar as possibilidades de novas soluções que a gente vem estudando, junto da academia também, né? A gente também faz muita pesquisa acadêmica, a gente participa de grupos de estudo, de pesquisa, né? E tentando desenvolver soluções híbridas, soluções mais condizentes com a nossa realidade,
sabendo que a cidade é um organismo já muito estruturado e consolidado, e que muitas vezes não dá para a gente renaturalizar a cidade para resolver os problemas que a gente enfrenta pós-urbanização conturbada que a gente vive, né? Então, eu vou apresentar algumas soluções híbridas, algumas mais naturalizadas, e aí mostrar para vocês que existem estudos sendo feitos por diversos profissionais, por diversos professores. A gente tem grupos, né, de estudos assim muito bacanas. E aí, no meu caso, eu vou mostrar algumas coisas que a gente desenvolveu, tá bom? Eu vou passar a fala para o vereador, depois enquanto isso eu vou montando a apresentação lá. Não, eu só queria que vocês continuassem. Eu vim aqui para participar. A gente tinha expectativa da CIURB, né? Que não... cadê o Galego? Cadê o Galego? Tá ali, né? Será que vem alguém? Difícil, né? Difícil essa altura. Bom, mas não vamos ficar chateados. Acho que é melhor que eles viessem, né? Mas eu só dizer uma coisa. A mobilização mostrando que o piscinão não é a alternativa correta, isso tem um peso muito grande, né? Porque jamais, você vê, quando começaram a fazer o piscinão, todo mundo achava que é piscinão. Sempre é o piscinão. Quando começou a existir na sociedade um movimento aqui, movimentos como esse, começaram a questionar. E vou dizer uma coisa, só não tem mais piscinões previstos porque existe essa mobilização nessa tentativa de esclarecimento. Então, mesmo que não se identifique uma vitória muito concreta ali ou acolá, você pode ter certeza disso. Muita gente já questiona o piscinão, por quê? Porque existe um grupo, como vocês, que estão dizendo, olha, isso é uma fria. Eu mesmo fui aprendendo. Eu fui aprendendo com o que eu comecei a ouvir, puxa, é mesmo, né? Entendeu? Então, vamos dizer, isso aqui é uma vanguarda que vai levando à frente uma série de ideias, né? Que elas têm muita repercussão. Embora a gente possa, eu digo isso algumas vezes, embora muitas vezes a gente possa achar, puxa, a gente vai e não consegue nada. Como não consegue nada? Não consegue ali, aparentemente, mas muita coisa vão sendo construída, conseguida. Então, nós inclusive fizemos uma frente parlamentar. O Galego, como é que é o nome daquela frente parlamentar? Era frente, né? Uma frente parlamentar, não é frente, desculpe, Fórum Municipal de Alternativas isso, em soluções baseadas na natureza. É um fórum de alternativas em soluções baseadas na natureza. Então, esse é um fórum que a gente criou. Desculpe que eu estou assim nessa correria, que é tanta coisa na cabeça que a gente não lembra as coisas assim. Mas, entendeu? Nós fizemos, esse fórum já existe, né? E a gente podia aproveitar mais isso, né? Porque o fórum é um instrumento oficial da Câmara, né? Isso pode ajudar na repercussão, né? Então, é isso que eu tenho para dizer para vocês, né? E, por outro lado, como a gente assim, tem o caso concreto lá do Morumbi, né? É muito importante esse movimento, entendeu? Mesmo que a gente não consiga impedir, vamos dizer assim, mas pode ter certeza que fica. Tá? Fica mesmo, né? E a ideia fica, muita gente acaba sendo esclarecida, e os próximos gestores, né? É muito difícil a gente achar que essa gestão vai fazer alguma coisa muito diferente. Mas essa mobilização influencia futuramente. Às vezes até no curto prazo. A gente já teve vitórias. Vê o Parque Esmeralda, por exemplo. Tem uma vitória não é no curto prazo, mas, poxa, é uma vitória concreta. Por que deu o Parque Esmeralda? Porque alguém teve ideia brilhante? Não, porque teve movimento. Teve a mobilização, não é? E tantas outras, né? O caso de Moema, que é a coisa mais incrível. A gente foi lá, nós fomos lá, quem foi comigo? Não me lembro quem era, acho que foi o Galego, não me lembro quem foi. Você estava lá, né, Maurício? Nós fomos lá, o pessoal estava chorando, não fui eu que consegui, o Eliseu foi lá, eu sou gênio, não é nada disso. Quando nós fomos lá, a gente não acreditava que ia vencer. Falamos, o pessoal continuou mobilizando, o que deu? Não só não desapropriou aquela vila das poucas que sobraram ali em Moema,
o comércio que estava aí, como mudaram de ideia. Entendeu? Então a gente tem que ter muito otimismo no que a gente faz, não achar que é em vão, né? Muita gente falou, pô, não consegui nada, fui mobilizei, como não conseguiu? Entendeu? É isso aí, tá bom? Vamos lá, obrigado. Acho que é bom você falar no microfone, né? Deve ter um microfone solto aí. Ah, tá. Onde é que eu consigo? Onde? Ah, bom. Então, acho que enquanto ele está conectando ali, que tá ligado. Acho que tá baixo? Tá. Tá baixinho. Assim melhor. Tem que falar pertinho. Tá. Então, acho que enquanto ele vai colocando, né, eu vou explicar um pouquinho para vocês o que seriam os reservatórios. Vamos chamar assim, uma nova geração de reservatórios. O que acontece? Quando me chamam para falar sobre SBN, geralmente eu vou, ou alguma reunião de bairro, ou alguma coisa assim, a gente está sempre nos territórios. Também tenho participado com a Secretaria de Periferias do Ministério das Cidades, então a gente também faz muita reunião com as pessoas nos bairros mais periféricos, nas favelas, e aí as pessoas perguntam muito o que é SBN, né, e se isso realmente resolve a questão da drenagem urbana. Então, uma coisa que a gente sempre traz SBN são todas as soluções baseadas na natureza. Soluções baseadas na natureza têm critérios. Os critérios eles são relacionados não somente aos materiais baseados na natureza, às soluções, mas também em relação aos territórios. Né? São soluções que precisam beneficiar as pessoas, são soluções que precisam trazer benefícios ambientais, juntamente com os benefícios de redução de riscos de mudanças climáticas, por exemplo, ou de deslizamentos, ou de qualquer situação que aquela população tenha alguma vulnerabilidade. Então, no caso, a gente vai falar agora de soluções baseadas na natureza, agregadas a um território que é um território extremamente adensado, extremamente urbanizado, asfaltado, concretado, apesar de a bacia do Pirajussara ser uma das bacias ainda mais vegetadas de São Paulo, tá, gente? Dentro da parte urbana, né, não periurbana, porque a gente divide assim, urbana e periurbana, né? Periurbana são as áreas mais periféricas, mas dentro da área central da cidade, a bacia do Pirajussara tem muita área verde. Né? O Butantã, o Morumbi, são bairros bem arborizados, são bairros que têm muitas praças, que têm muitos parques, que têm muitos rios abertos, e que isso precisa ser, exatamente, até o momento, que precisa muito ser defendido e protegido, e nada melhor do que a própria população para fazer esse trabalho, que é o que vocês estão fazendo aqui, né? Então, primeiro, não somente as soluções precisam mudar, mas as atitudes também, eu acredito que precisam mudar para que as decisões políticas mudem.
As decisões políticas só vão mudar se tiver realmente uma pressão aí da população e um conhecimento de que realmente existem soluções diferenciadas. Então, os piscinões, que foram apelidados dessa forma, se não me engano, pelo Maluf, aí o professor Anelli vai falar melhor depois, eles são conhecidos por piscinões porque antigamente eles eram abertos e que viravam piscinas. Existem reservatórios subterrâneos fechados, que também existem muitos, né, e todo mundo sabe, o do Pacaembu, que é um emblemático aí, famoso, muita gente nem sabe que ali embaixo tem um reservatório. Então, a palavra correta é reservatório de águas pluviais, porque ele só funciona com água de chuva, ele só serve para reservar água temporariamente e para proteger uma região que geralmente é a jusante de uma bacia hidrográfica, ou seja, na área baixa da bacia hidrográfica, lá no fundo de vale, aquelas pessoas que moram aonde as águas naturalmente iriam, né? E hoje não tem como porque está tudo asfaltado. Então, eu vou mostrar para vocês. Será que eu consigo botar aqui o computador? Ele não tá, ele tá no cabo? A TV está sem conexão. Tá, se você puder ir passando. Então, peraí, não está no início. Tá no final. Já conseguimos conectar. Esses são muitos slides, eu prometo que eu não vou passar tudo, eu só vou... é que, na verdade, se puder botar aí na apresentação, obrigada. A gente faz muita aula, muitas capacitações, e aí a gente, como a gente trabalha sempre com essa questão da população, a gente tem muitas coisas que a gente acaba apresentando, e eu trouxe uma apresentação pronta, assim, mas que tem tudo a ver. Pode ir passando, por favor. Então, assim, principal coisa, a gente tem que entender isso que eu estava falando. Quem está lá em cima não sofre com inundação. Uma coisa é inundação, outra coisa é alagamento, tá, gente? Inundação é um processo natural dos rios, né? Quando chove, eles têm que ter uma área que o professor Alexandre Delidiakov falava, a margem maior, né, do rio. Isso eu aprendi lá na faculdade. E aí, quando chove, a vazão aumenta. Né? O lençol freático já está sobrecarregado, ele não tem para onde ir, aumenta. Até aquela água drenar no solo ou escoar pelos cursos d'água e chegar no mar, gente, é um processo enorme. E demanda um certo tempo da natureza. Então, a gente está falando de processos naturais. Inundação é um processo natural. Hoje, a gente ocupou as cidades, a gente ocupou as áreas de inundação naturais dos rios, né, dos córregos, dos riachos, e a gente não tem nenhum mais lugar para essa água aí. O que acontece? Quem mora lá embaixo vai receber com muita velocidade toda a água de chuva que não infiltrou antes, carregada de poluentes que ela vem lavando da bacia inteira, ou seja, telhados, as ruas cheias de petróleo, enfim. E quem está lá embaixo vai receber toda essa água poluída dentro de casa, porque a água vai chegar com muita velocidade. Por que a água vai chegar com velocidade? Porque está tudo asfaltado. Quando tem vegetação, quando o solo é permeável, boa parte da água infiltra e ela desce com menor velocidade, porque você tem pedra, você tem tronco, você tem árvores, você tem vegetação, você tem um solo rugoso. Quando você asfalta, o solo é liso, a velocidade é muito maior, é exponencialmente maior. Então, aquela água chega muito rápido, e aí você destrói tudo. Né? Então, pode ir passando rapidinho, pode passar mais, não vou ficar me apegando muito, e aí, enfim, esses cenários, pode passar. Eu vou te falar a hora de parar, pode ir. Eu vou partir, isso são cenas que vocês já estão cansados de ver, eu não vou ficar aqui dando aula, porque todo mundo aqui já sabe, só está aqui porque sabe que isso é um problema, então eu vou passar. E esse é um piscinão normal, pode passar. Agora, pode voltar uma só. Essa, tá bom. Aqui, por exemplo, é a comparação do sistema de drenagem tradicional, que foi inventado há sei lá quanto tempo. Acho que nem você sabe, né, professor? Na época dos... Acho que até antes. Hoje em dia tem estudos assim, arqueológicos com sistemas de drenagem que a gente vem descobrindo, sabe? De sociedades muito, muito antigas, né? E todas eram baseadas em você imitar a natureza nesse formato, só que tudo com linhas retas e lisas, né, para você poder otimizar a ocupação humana. Então, é uma coisa de um antropoceno gigantesco que a gente está falando, vem discutindo e tal.
E isso daqui é a diferença. Por que ela vai chegar mais devagar, né? Você tem todos esses meandros. Pode passar, por favor. Aí aqui é uma brincadeira do Caruso, né? Que a água desce mais rápido na careca. Então, pode passar. Uma brincadeira, né? Então, isso daqui, pode parar aqui, que eu vou explicar uma coisa rapidinho, tá? Isso daqui também é uma coisa que eu acredito que vocês já sabem. As soluções baseadas na natureza, elas vão trabalhar de uma forma diferente desses conceitos de acelerar a água e jogar ela para frente o mais rápido possível. Tá? Esse é um conceito que foi criado principalmente depois que a gente começou a ter problemas de saúde pública por conta do esgoto jogado nos rios. Começou-se a tamponar os rios e a jogar aquele rio o mais rápido possível para frente, exatamente por conta da poluição que nós humanos começamos a depositar nos rios em forma de esgoto, em forma de lixo, enfim. E a solução baseada na natureza, ela vai agir de forma separada. Ao invés de juntar tudo e acelerar, ela vai retardar o escoamento, ela vai espraiar a água, ou seja, ela não vai juntar tudo para ir à frente, ela vai distribuir as águas. Então, essa é a ideia principal. Então, por que eu estou falando isso? Pode passar, por favor. Quando você tem uma situação assim, são jardins de chuva, tá vendo? Espraiar, diminuir a velocidade, infiltrar. Tudo isso é para quê? Para que aquela água não chegue toda numa vez só naquela frente. Então, ela protege todo mundo da bacia. Ela não protege só quem está lá embaixo e ela também não impacta tão pesadamente quanto uma solução única para resolver o problema da bacia inteira, que é o que a gente vem fazendo há séculos, né? A gente faz um piscinão para resolver, 2, 3 para resolver uma bacia hidrográfica inteira, e aquilo causa um impacto gigantesco, são obras caríssimas e obras muito, muito, muito de grande impacto, né? Aquela coisa que é desproporcional. E hoje, a cidade não tem muito espaço para grandes bacias naturalizadas, então a gente começou a ver estudos aí no mundo inteiro, né? Não é uma coisa de um lugar só, isso aí virou até moda falar em SBN, né? Não aguento mais ouvir falar em SBN, mas, enfim, é uma coisa, uma nomenclatura para soluções menores que são conectadas entre si e que, com um conjunto, um planejamento, se funciona reduzindo, não resolvendo o problema da bacia como um todo de uma vez. Então, pode passar. Então, essa aqui é um projeto que eu acho que até o Maurício gosta muito e falou. É uma área de infiltração do Saracura. A gente pode ir passando. Aqui é a tradicional, né, a galeria tradicional, pode passar. E aí a gente propôs essas soluções ao longo desse pedacinho. O que acontece? Esse pedacinho, que vocês devem conhecer bem, que aqui é o MASP, né, tem 2 taludes que descem lá para 9 de julho. Daí, todo esse trajeto ele é solucionado nesse pedaço para diminuir a quantidade de água que desce para 9 de julho e mais para frente lá para o córrego Anhangabaú. Então, pode passar. Tá vendo? Vocês têm pequenos reservatórios embaixo da calçada, embaixo da rua. Não são piscinões, são reservatórios. Esses reservatórios eles podem ou não ser infiltrantes. Os filtrantes, né? Ele pode infiltrar a água ou não. No caso aqui, como ele está no alto da bacia, dá para infiltrar. E ele vai encaminhando o excedente da água que não foi absorvida por esses reservatórios para terraços de chuva, que foi uma tipologia que a gente desenvolveu na Guajaba, juntamente com a parceria da FCTH e com a CIURB, né? Enfrentando os desafios, a gente foi encontrando novas soluções. Então, esses terraceamentos são baseados nos terraceamentos agrícolas, onde você cria como se fossem pequenas piscininhas, assim, mas são naturalizadas, são vegetadas, são infiltrantes. E aí você tem biovaletas que conectam uma à outra até chegar num reservatório menor embaixo da calçada, embaixo da rua. Ou seja, tem reservatório. É um piscininha? Pode ser piscininha, pode ser... É um reservatório. Capacidade bem menor. Ele não é tão profundo quanto os piscinões que a gente costuma ver, de 20, 25 metros de profundidade, são pequenos, mas são lineares, então você consegue distribuir a água, né? E você consegue... A nossa luta é para que isso seja uma coisa mais comum, para que seja espalhado na bacia, porque quando isso acontecer, gente, isso sim vai substituir piscinão. Por que eu estou falando tudo isso? Porque
eu trabalho com SBN, mas eu defendo que a SBN não resolve o problema de drenagem urbana, não resolve a inundação de uma bacia sem estar conectada com o sistema de drenagem que a gente tem. Então, a SBN é muito favorável, mas você ainda assim precisa hoje reservar água na bacia, não tem o que fazer. Mas de que forma que a gente vai reservar é que é a questão. Vamos encontrar novos caminhos. Reservar em pequenos reservatórios, em áreas verdes dentro de parques, em reservatórios que a gente apelidou de reservatórios anfíbios, por exemplo, que são em áreas em momentos de seca, eles servem como áreas de lazer, como parques, como praças, e depois eles reservam a água. Tem todo um custo de manutenção? Tem. O piscinão também tem. Tudo tem. Gente, até um vaso de planta na casa de vocês, se vocês não cuidarem, não fizerem a manutenção, vai morrer. Não tem essa de, mas tem manutenção, porque a gente escuta tanto isso, tipo, não, mas isso é manutenção. Tudo tem manutenção. O piscinão, depois que ele enche, vocês sabem o que tem que acontecer? Tem um sistema de bombas gigantesco, que tem que jogar a água para um curso d'água mais próximo e tem que ser limpo. E dá um trabalho enorme, porque são áreas gigantes, tem que ser limpo. Então, a bomba tem que estar sempre funcionando, então tem que ter manutenção mensalmente. É caro. Tudo é caro, tudo tem que manutenção, né? Então, é tudo uma questão de planejamento urbano e planejamento político também. Pode ir passando. Aí você pode ir passando rapidinho, não tem que depois, vocês quiserem, eu posso também compartilhar, que eu sei que o tempo também é curtinho, para eu não pegar o tempo dos colegas. Pode ir passando. Aí vocês vão visualizar aí os antes e depois, o que pode ser transformado esses lugares, né? Todo esse sistema. É isso que eu ia falar. Aquele comecinho, esse? a entrada do túnel, coloca na entrada. Isso aí. Tem um videozinho depois também. Tem uma fonte. Aqui, ó. Aqui, por exemplo, eu posso explicar melhor, que está no 3D, é melhor para entender, né? Ali, tá vendo do lado direito que tem uma muretinha é um laguinho, é como se fosse um laguinho. Ele é simplesmente uma barragem de pedra, pode ser uma pedra argamassada, com um aspecto mais naturalizado, e ele é escavado, o talude é escavado, ele é permeável, ou seja, a água que entra ali, ela vai descer para o solo, e o excedente vai ser encaminhado superficialmente mesmo pelo talude, como ele já acontece naturalmente, mas que ele vai ser encaminhado para os reservatórios lá embaixo. Aqui no meio já é a galeria existente, tá? Já existe essa galeria. A única coisa que a gente acrescentou foi que embaixo dos calçadões, a gente aumentou os calçadões, tá? A gente tirou uma via de carros e aumentou o calçadão. Que a gente... Não, isso é um projeto que já foi licitado pela prefeitura. Eles estão já foi uma empresa que eu não me lembro o nome agora que conseguiu a licitação. Eles já estão fazendo o projeto executivo para ir para a obra. Aí devem lançar uma outra licitação para contratar a empresa de execução. Assim esperamos, né? Mas é uma ideia que a gente desenvolveu, o antes e o depois, ó, como que ficaria, tá? Então, assim, é uma ideia de um pedaço de rua, de um pedaço de um trecho da bacia, que aqui, inclusive, é a área de nascentes do Saracura Mirim, que é um dos afluentes do córrego Saracura, né? Então, é um córrego muito emblemático da nossa cidade, tem um movimento muito envolvente da população, do Bexiga, enfim. Se eles conseguirem realmente construir isso, gente, é uma coisa... É um marco, eu acredito, para a nossa cidade e para a mudança aí de paradigmas para os nossos planejadores, né, urbanos. Quem sabe no futuro a gente pare de fazer projetos só de infraestrutura cinza e veja que tem como fazer isso. Só que isso é uma coisa que realmente, como eu falei, tem que ter um planejamento integrado. Não adianta fazer só num pedaço da bacia. Tem que ser conectado. E aí, se você quiser ir passando, tem um monte de soluções. Eu queria mostrar para vocês uma solução, e aí eu vou pedir para ir passando mais rápido, que são reservatórios naturalizados. Reservatórios naturalizados, eles precisam de áreas maiores. Esse é um videozinho, acho que ele até, se você quiser deixar ele rolando, ele mostra o escoamento superficial da água da chuva. Tá vendo os carrinhos passando? Ó, vai começar a chover. Aí vocês vão... E aí ele mostra como que funciona. A gente fez esse vídeo para a CIURB, inclusive. Aí ele vai mostrar o funcionamento. Ó. Imagina isso na cidade como um todo, né? Assim, acontecendo em vários trechos, assim. A gente botou umas pessoinhas ali, tipo, estou gostando da chuva.
Vocês podem ver que no talude sempre tem água, né? Aqui tem um canteiro pluvial também, ó, que armazena um pouco. Para diminuir a velocidade, né? Diminuir a velocidade com essas aletas, enfim, tem Escada. tem um monte de soluções agregadas. Bem Você legal vê que isso não aí. é uma solução Hã? única, né? São várias soluções agregadas para funcionar. Claro que isso é um sistema que não é uma coisa assim aleatória. Por isso que eu falo, não adianta só pôr um jardim de chuva, né? O jardim de chuva é uma das soluções. Ali tem jardim de chuva também, é uma das. Que aí pode ir passando. Tem uns outros reservatórios que... Aí, jardim de chuva, se você puder passar, tem vários, gente. A gente vai mostrar um monte de soluções aí de jardim de chuva, que é essa coisa integrada que vocês já devem conhecer. Pode passar. Eu quero chegar no... o Antonico é uma abertura de um córrego. Eu quero chegar na parte de reservação para mostrar para vocês. Isso aí é mais... Isso aí também tem um videozinho, que é a abertura de córregos. Não sei se vocês querem ver tudo, mas... Pode passar. Ai, gente, é que são mais de 100 slides, e aí o professor Renato não vai conseguir. Aqui, esse pode passar. Pode ir passando para vocês verem. Esse é um reservatório anfíbio. Aliás, ele está bem em discussão ultimamente, porque é o reservatório da Avenida da Rua Begoária. A CIUB tinha um projeto para essa área, que era um projeto de um reservatório comum, piscinão, aberto, e é exatamente no local de árvores gigantescas, de uma praça com muita arborização. E aí foi para o Ministério Público, barraram, e a gente fez uma proposta alternativa meio termo. O que eu chamo disso? Ele é um reservatório, ele é aberto, só que, no momento de seca, ele fica uma área de lazer. E algumas árvores foram removidas para fazer ele, mas bem menos do que o anterior. E embaixo, no fundo, passa um córrego, que é o córrego o córrego Verde 2. Isso, é o verde. E aí a gente faz a abertura do córrego e faz como uma medida de compensação você trazer de volta o córrego e a vegetação natural rearborizado embaixo. Então, é na Begoária, a Vila Madalena. Pode passar. Então, você vê, olha como ele ficaria. Isso é na seca, tá? Na chuva ele fica assim. Então, ele tem esse aspecto. E aí, por isso que a gente apelidou ele de anfíbio. Até a gente pôs um desenho de um peixe lá no fundo. Pode falar. Agora, para a implementação de um reservatório desse tipo, a gente não teria que ter os nossos córregos limpos? Então, mas os nossos córregos são limpos. Os nossos córregos são limpos. Os que não são limpos são os rios Tietê e Pinheiros. Os córregos de São Paulo, a maioria que estão canalizados são limpos. A gente começa a sujar eles no momento que a gente abre e começa a jogar lixo. Se você abrir as galerias, tanto eu estou falando assim, o Sapateiro, boa parte. Eles foram limpos no projeto. No córrego limpos. Exato. Participavam deles. Sim, sim. Mas assim, porque existe até uma facilidade. Eu estou falando no caso de córregos que não estão limpos. Sim, principalmente os das periferias. Esses são bem sujos. Não está limpo. Porque ele está aberto e sem manutenção. Inclusive, a gente tem uma proposta para a recuperação do córrego Antonico ali perto de vocês, atrás do Colégio Porto Seguro. Só que eles construíram, ao invés de fazer a solução baseada na natureza, eles fizeram de concreto, né? Não sei. Concreto. Então, por isso, mas a proposta é trazer os córregos abertos com manutenção, né? Não adianta você trazer os córregos e não trazer o esgoto canalizado. Não tem que ir para os rios, né, gente? Pressupõe a limpeza do córrego. Exato. Esses córregos que estão em galerias, que a gente propõe abertura, geralmente são córregos que estão canalizados. Os córregos que estão canalizados, eles não têm captação de esgoto neles. Por quê? Porque são redes separadas. Então, geralmente, os córregos que hoje são canalizados são limpos. Porque as redes de esgoto passam separadamente. O que acontece quando você tem ligação de esgoto no córrego, geralmente são em córregos abertos. Claro que vai ter milhões de exceções, mas, assim, em geral, eu já fiz trabalhos com a Sabesp e eles têm
monitores gigantescos de controle da limpeza dos córregos canalizados. E eles têm monitoramento constante, inclusive quando aparece, o Caxingui é super limpo. Quando aparece esgoto, eles fazem fiscalização. Exato, exato. Pois é isso, a ideia... deixa eu só acelerar para finalizar, mas assim, pode ir passando. Eu acho que não precisa passar tudo, mas é só para vocês entenderem, né? Acho que já deu para vocês terem uma ideia. Depois eu posso passar algum material. Tem o nosso site que... Não tá. Infelizmente, a gente nunca conseguiu implantar. Eu acho que tem. De reservatório, não. Infelizmente, não. Inclusive, a gente estava em busca esses dias para um catálogo que a gente está mandando para fora de soluções de reservatórios naturalizados implantados no Brasil, e são raros. Agora, vocês podem, só para finalizar, a bacia do Sapateiro, os lagos do Parque Ibirapuera, na bacia da Aclimação, por exemplo, o lago do Aclimação, são bacias de retenção naturalizadas, né? Porque os lagos do Ibirapuera não são naturais, mas eles servem como áreas de retenção das águas. E aí a gente tem várias propostas, eu posso mostrar para vocês. Esse aí, por exemplo, é na China, maravilhoso. É um parque alagadiço que ele foi construído. A gente ainda não tem, mas a gente precisa lutar para construir, né, gente? Eu não vou mais me alongar, eu vou deixar o professor falar. Depois, se vocês quiserem, a gente deixa a apresentação passando e vocês vão olhando. Pessoal, Obrigada. assim, as perguntas vão ficar depois para das apresentações, porque aí agora vem o professor Renato e depois vem o Zeca Lotufo para terminar, tá? E aí a gente vai abrir para as perguntas, tá? E depois já tem, quem quiser se inscrever, fala aqui com a gente, por favor. Eu só vou falar sobre as biovaletas. Só queria comentar uma coisa, viu? Eu achei muito interessante aquele estratagema, né? Não sei se vocês sabem o que é estratagema. Aquilo de você ir diminuindo a velocidade da água, né? Nós fizemos isso, conseguimos isso na Praça das Corujas, as biovaletas. Sim, as biovaletas, né? Foi do Foi em 2007. Do Paulo Pellegrini. Nós conseguimos lá uma emenda. E era muito interessante, que melhorou muito a situação da drenagem, só com aquela biovaleta. Pois é. A água caía, esperava, uma coisa impressionante. Muito interessante. Então são pequenas soluções E que tem muito isso imagina na elas Serra do Mar, replicadas. na Serra do Mar, perto da Via Anchieta, tem muitas escada hidráulica. essas escadas hidráulicas, é um negócio super interessante. Sim. Então, são essas soluções que a gente propõe para o poder público, descentralizadas, de pequeno impacto. Se calcular o custo, eu acredito que é muito menor, menos impacto para a população, porque incomoda muito uma obra gigante. Outra observação que eu queria falar sobre a apresentação da Riciane é que as soluções baseadas na natureza, você tem um outro processo que chama fitorremediação. Então, se você aplicar vegetação correta nessas soluções baseadas na natureza, a própria planta vai limpar essa poluição difusa ou em outro tipo de poluição, e ela chega na área de várzea, nos cursos d'água mais limpos. Então, auxilia na limpeza do nosso Rio Pinheiros, por exemplo. Aí você já respondeu, Marcos, Sim. também. Então, fitorremediação. Fitorremediação. E agora, pessoal, vamos passar... Agora vem a apresentação do professor Renato Anelli. Conseguiu? Será? Então... talvez o pendrive consiga. Mas é interessante essa discussão para que vocês sejam capacitados para poder exigir do poder público uma decisão diferente da que eles querem colocar para nós, que eles nos impõem, né? Vereador. O professor Renato está resolvendo... Recebeu? Então, podemos alternar, então. Então, agora, então vamos alternar, enquanto a gente resolve o problema técnico, agora com a palavra, o arquiteto e urbanista Zeca Lotufo. Vamos lá, Zeca. Alô, está bom. Bom,
É muito bom ver essa apresentação, né, que a Riciane fez. E acredito que o que eu vou falar, eu acho que o professor também, Renato, por ter um conhecimento maior da bacia, talvez possa até complementar algumas coisas que eu vou falar, né? Eu acho que a primeira coisa importante de dizer, quando a gente ouve que vai se fazer um piscinão, né, é entender que a gente ainda está sob o poder, vamos dizer assim, de uma velha guarda, de um paradigma antigo, que às vezes até parece que quando a gente fala em soluções baseadas na natureza, é quase que uma afronta, né, para anos e anos de pesquisa em drenagem urbana e tal. E talvez, né, quem não veio na reunião hoje não tenha vindo sob, vamos dizer, a influência ainda desse conservadorismo, né, a respeito de como gerir as nossas águas. Eu vejo assim, estão querendo fazer um piscinão. E eu quando ouço esse tipo de coisa, eu entendo assim, o piscinão ele sempre está ali embaixo, né, na planície aluvial, e ele está tentando cumprir, de alguma forma, uma função que era antes da natureza, quer dizer, ali enchia, né, como a Riciane colocou, é uma área que é naturalmente inundável. Então, quando a gente pensa numa situação como essa, uma solução baseada na natureza é entender como é que seria essa região inundável, mas esse armazenamento de água ocorreria de uma forma sustentável, de uma forma ecológica, e não com um piscinão. Então, assim, primeira coisa que eu acho que a gente precisa entender é que os compartimentos de relevo, eles cumprem funções naturais, né? E uma água naturalmente inundável, ela está prestando um serviço, talvez ali é um problema, né, a enchente, a inundação que vai acontecer nesse local, mas ali é um local naturalmente de armazenamento de água, que vai evitar uma enchente no Pirajussara, que vai evitar uma enchente no Rio Pinheiros. Então seria interessante que a gente conseguisse, né, fazer com que o armazenamento acontecesse de uma outra forma, né? E quando a gente olha a região, primeiro, assim, o Antonico, ele é uma subbacia da bacia do Pirajussara, que é uma subbacia do Rio Pinheiros. A gente precisa olhar, que é uma subbacia do Rio Tietê. A gente precisa olhar, né, de forma sistêmica essa relação de escalas entre as bacias, e que a gente não está resolvendo um problema pontual, a gente está resolvendo um problema que chega no Rio Pinheiros, né? E de repente é apresentado um projeto para a gente, tipo o novo Rio Pinheiros, que tem como objetivo uma despoluição daquele rio, e a gente percebe que o Pirajussara despeja toneladas de esgoto no Rio Pinheiros. Como é que eu vou despoluir o Rio Pinheiros olhando só para o Rio Pinheiros? Eu preciso olhar para o Pirajussara. E de onde vem essa sujeira? Vem de um monte de lugar, inclusive de município vizinho, né? Vem de Tabuão da Serra, passando por favelas, né? Por situações de assentamento urbano com problemas sociais gravíssimos que não foram resolvidos ainda, como saneamento básico. Que é o caso do Antonico, que uma das nascentes, não sei se todas, mas está dentro de Paraisópolis, né? Então, eu ouvi numa outra conversa que a gente teve, né, Marcos, recentemente, a gente fez via Zoom. O Antonico está poluído, então a gente não pode fazer uma lagoa pluvial, nem outro tipo de solução de armazenamento, como as wetlands, por exemplo, porque a água está suja. Bom, então a gente tem um problema mais sério, né? A gente tem um problema social. E desvincular um problema ambiental de um problema social dentro da cidade de São Paulo não resolve, né? Então, assim, a sujeira que está nos rios, claro, a Riciane falou que muitos dos nossos córregos estão despoluídos já.
Não é o caso do Antonico, que recebe esgoto de Paraisópolis, não é o caso do Pirajussara, que recebe esgoto de uma série de outras comunidades precárias, né? Mas ainda assim a gente não pode escolher uma solução pontual, que é o piscinão. A gente precisa olhar para Paraisópolis. Então vamos fazer uma estação de tratamento de esgoto na saída de Paraisópolis, ou vamos, de fato, fazer um saneamento básico de uma das maiores favelas, né, segunda, talvez terceira maior favela do Brasil, né? Então tem um problema social ali dentro, entendeu? E aí tudo bem, resolvemos o problema, a água está limpa. Então, a gente não pode se adiantar e tentar resolver o problema sem olhar como um todo, sem olhar que a gente precisa contribuir para a despoluição do Rio Tietê, do Rio Pinheiros, do Pirajussara. Então a água não pode estar suja. A gente não pode dar uma solução de água suja para aquele lugar. A gente precisa despoluir o Antonico. Eu acho que a primeira coisa que me vem na cabeça é isso, né? E como? Bom, como a Ricene já falou, é uma das áreas que ainda tem grande quantidade de habitação unifamiliar com quintal, tem córregos abertos com parques lineares, seja em afluentes do Antonico, seja em afluentes do Pirajussara. Tem uma quantidade enorme ainda de córregos que ainda tem vegetação na sua margem, né? Então, é uma situação exemplar para a gente dar como exemplo de mudança de paradigma, né? E assim, tudo bem. Então, onde vai fazer o piscinão é a planície aluvial, naturalmente inundável. Então, qual que é a proposta para lá? Soluções de armazenamento aberto, né, com lagoas pluviais ou outras soluções. Tem ali perto, né, o córrego, como é que chama? Ali passa na... Não, é o divisor, né? O divisor que passa ali na frente do Palácio do Governo, pelaquela praça que já tem lagoas ali, que mostra, né, que aquelas lagoas têm capacidade de armazenamento, poderiam ser lagoas pluviais, e conter, né, uma área verde enorme em fundo de vale. Aquilo poderia se transformar numa área inundável, por exemplo, que é um contribuinte do Antonico, que é um contribuinte do Pirajussara. Por que não pensar, né, olhar para a área total e ver onde são essas áreas passíveis de conter lagoas dentro de praças, né? E por que não fazer, então, uma praça ali onde é o estacionamento, né, abaixo ali do estádio do Morumbi, com a mesma ideia, né, e fazer alguma coisa nesse sentido, né? E pensar dessa forma. Não deixar de pensar em todos os compartimentos de relevo, né, nas encostas, né, quer dizer, nas vertentes do córrego, que são exatamente onde estão as ruas e onde estão as casas, e pensar em infraestrutura verde para diminuir, né, a quantidade de água que chega no fundo do vale, e entender que mesmo se fosse 100% renaturalizado, ainda assim inundaria, porque é uma área naturalmente inundável, né, é uma área de várzea, né, é uma planície aluvial naturalmente inundável. Então, mesmo que a gente fizesse toda a permeabilização das encostas, das vertentes, ainda assim acumularia água lá embaixo. E, para terminar minha fala, eu acho assim que a gente precisa pensar não só nas áreas públicas, né, que rua e calçada corresponde ao quê? 20% de uma área total. Então, como é que a gente promove a permeabilidade, o armazenamento de água dentro das áreas que são privadas, né? Residências unifamiliares e condomínios. Como se faz isso, né? Talvez por uma legislação que possa fomentar, né, a soluções baseadas na natureza também em área privada. Então, cisternas, reservação em cisternas, reservação em telhado verde, né, jardins de chuva dentro de jardins privados, né, e talvez esse 20% aumente, né, então a capacidade de reter, né, de absorver, de reter temporariamente essas águas que acumulariam no fundo do vale, pode aumentar bastante também, né.
Então é isso, pensar nos compartimentos de relevo, né, e pensar que eles cumprem funções e pensar em como a gente pensa para cada um desses compartimentos, quais são as funções inerentes, né, relativas a eles. Né, então, fundo de vale é uma coisa, vertente de morro, como tem muito lá em torno do estádio, é outra. Né, área de nascente, como tem dentro da comunidade de Paraisópolis, é outra área. O que fazer em cada uma desses compartimentos de relevo requer talvez pensar em um tipo de legislação que ainda não existe, né, que é o zoneamento ambiental, né, e uma determinação de restrições e preceitos construtivos para cada uma dessas áreas. Né, isso é muito importante também. E como conseguir isso? Eu vou encerrar minha fala com um outro assunto que talvez seja como enfrentar esses problemas de uma forma mais efetiva, estratégia. Né? E hoje, no plano diretor de São Paulo, a gente tem um capítulo destinado a plano de bairro. Né? E o que o plano de bairro diz? Que está ainda num processo de implementação. Eu tenho alguns exemplos em São Paulo, mas ainda não se tornou algo realmente acontecendo. Né? O plano de bairro exige participação comunitária. Né? E uma vez estabelecido, a partir do plano de bairro, quais são as prioridades, né, de planejamento dentro daquela área, né, dentro daquele território urbano, se torna lei, uma vez que a comunidade, junto com o poder público, em parceria com a academia, né, se ela for convidada, conselhos participativos, escolher para onde vai os recursos, no que vai ser investido, né, a partir de um plano de bairro, se torna lei. É só que isso não vai acontecer sem mobilização comunitária. Né? Ninguém vai chegar, cai do céu, vamos fazer um plano de bairro para o Morumbi. Não vai. Né? Então, é necessário que vocês busquem os caminhos para que essa conversa, né, no caminho de começar a elaborar um plano de bairro, possa ser um espaço onde vocês decidam o que vai ser feito como solução para a drenagem urbana naquela área. Não queremos piscinão, pode ser uma exigência da comunidade. Queremos soluções baseadas na natureza, pode ser uma exigência. Né? E aí, todo esse trabalho lindo, né, que a Riciane faz no escritório dela, pode ser implementado, sai do plano das ideias, dos sonhos, e passa a ser coisa, né, real acontecendo. Né? Então, então é isso. Né? Eu acho que... eu acho, agora vai para encerrar mesmo, assim, eu acho que a gente não pode simplesmente... no negócio... Bom, acho que... bom, enfim. A gente... o que eu ia falar? A gente não pode imaginar que a gente vai, a partir de conceitos, mudar a realidade. A população em geral, né, a população, sabe, de baixa renda, talvez menos educada, ou mesmo a população mais educada, mas assim que não lida com esse assunto, como os arquitetos urbanistas, paisagistas lidam, talvez às vezes fica muito difícil entender. E eu acho que a linguagem que vai direto para o coração das pessoas é a imagem. Por isso que eu acho que o trabalho que a Riciane faz é fundamental. A gente precisa apresentar soluções mostrando imagem. Né? Não adianta chegar numa comunidade como Paraisópolis e falar, não, gente, não vamos canalizar córrego, vamos fazer parque linear. Como assim? Córrego a ideia de que córrego é esgoto é uma ideia que tem que ser desconstruída. E como é que a gente se constrói? Mostrando alternativas. Por isso que eu acho que esse fórum, né, vereador, que a gente quer construir aqui dentro, tem que ser um fórum que produza imagens. Como? Em parceria com faculdades, né, com a Escola da Cidade, com a Mackenzie, com a FAO, com a Belas Artes, que seja. Arrumar um jeito de utilizar esses territórios urbanos como estudo de caso, em disciplinas de projeto, e começar a usar isso como exemplo, começar a produzir imagem e apresentar essas imagens para as comunidades. Porque só quando a gente olha, a gente deseja. Só quando a gente tem um coração ligado a uma mudança, a uma imagem que a gente deseja, é que a gente pode colocar o imaginário, a gente tem que mudar
o imaginário da população. E mudando o imaginário da população, a gente muda o desejo. Né, eu gosto sempre de trazer nas nossas conversas, né, o que os olhos não veem, o coração não sente. A gente precisa tocar o coração da população com imagens, né, de um sonho que pode se tornar realidade, de um sonho de uma cidade melhor, de uma cidade resiliente às mudanças climáticas, uma cidade que seja resiliente às chuvas, né, aos picos de chuva que estão se tornando cada vez mais fortes. E a gente precisa mudar a mentalidade, mostrar que não é córrego canalizado, que não é piscinão, que é parque linear, que são largos pluviais, que são jardins de chuva, que são quintais de residências renaturalizados, né, com a remoção de pavimentação impermeável, com jardins de chuva, são tetos verdes com capacidade de absorver e reter água, são cisternas, são poços de captação de água pluvial capazes de reter 100% da água que chove dentro de uma área de um condomínio, por exemplo, para soltar lentamente, né, no sistema de ou ser utilizado. Então, é um conjunto de coisas. Então, o que eu quis trazer com a minha fala é uma visão sistêmica. Não vamos olhar para o piscinão. Vamos olhar para a subbacia do Antonico, vamos olhar para a subbacia do Pirajussara, vamos olhar para a bacia do Rio Pinheiros como um sistema, tá bom? Eu acho que é isso que eu ia falar. Bom, o próximo quem que vai? Agora o professor Renato Anelli. Renato, professor. No finzinho conseguiu, hein? Que beleza. Deu alguma, acho que foi praga, né? Não estou falando de quem. Deu zica. Não, mas conseguimos aqui com o apoio técnico. Não sei o que houve, mas bem, eu primeiro quero agradecer o convite, vereador. Sempre é a segunda vez que eu venho aqui no seu mandato para conversar um pouco. É um prazer ter essa oportunidade de conversa assim informal, né, com a comunidade, com o pessoal do bairro e pessoas interessadas. E aqui particularmente especial está com a Riciane, que foi minha aluna há uns anos atrás, né, na pós-graduação, e está com a Tamires, que é minha mestranda no Mackenzie agora, que está trabalhando nessa área. Então, parte do que eu vou mostrar aqui, ela vem desenvolvendo na pesquisa dela, e a gente desenvolve isso junto. Eu tenho esse desenho que eu trouxe aqui. Ele é um desenho feito para um estudo já tem cerca de 10 anos, lá no Itaim Paulista. Tá? É um estudo de tentar pensar como é que eu poderia integrar um projeto de corredor de ônibus, alargamentos de rua por causa do corredor de ônibus, que passa muito perto na Dom João Neri, muito perto do córrego do Lajeado, e naquela área do Lajeado tem algumas invasões, né, em situação muito precária. Então, como poderia pensar uma obra só, né, de reassentamento daquelas pessoas em alguns prédios, habitação social, e tudo isso distribuído, né, distribuído soluções baseadas na natureza, mas com foco na drenagem, né, porque a gente pode pensar esse foco também para outras coisas que não apenas drenagem. E com foco para drenagem, usando um sistema que a gente vem trabalhando, que é o sistema inglês, que é o Sustainable Urban Drainage Systems, que é o SUDS, que você distribui, você começa a pensar, calcular a retenção da chuva no teto. Né? Você vai do divisor de água, que é o Afonso Castro, que é meu colega lá de pesquisa, que acabou de chegar lá no Mackenzie, e que também sabe disso até mais do que eu. E que você começa a pensar isso no divisor de água, na cumieira, né? E vai até lá embaixo, o fundo de vale, e com isso você distribui todo esse volume que tem que ser retido, né, como já foi, os dois que me precederam já colocaram, né, por uma área maior da bacia. Para fazer isso precisa ter espaço. Né? E para ter espaço tem que conquistar esse espaço. Né? Então, como é que a gente conquista esse espaço? É um problema de urbanismo. Né? Enquanto o tipo do sistema que a gente vai fazer é um problema mais técnico de drenagem. Tá? E se vai usar a solução baseada na natureza,
tem um componente de paisagismo, de biologia, que é forte, que é importante. Então é um trabalho interdisciplinar. Mas aqui dá para ver, né? Então tem... Dava para ver. Voltou, essa é a tela, né? Então, ali você tem as valetas junto às avenidas, você tem retenção no teto, só simbolicamente colocado, né? Infiltrações com pequenas lagoinhas dentro do terreno, né? E isso, depois, outras na área do parque que se cria ao redor do córrego. Essa é a ideia, né? Esses estudos feitos há 10 anos atrás, eles evoluíram, volta agora para o tamanho, por uma pesquisa que a gente vem trabalhando, que é esse do Cianclima. O Cianclima é uma sigla para Cidade, Infraestrutura e Adaptação às Mudanças do Clima, que a gente desenvolve com o Mackenzie, com a USP, também com a área de clima da USP, com o pessoal da Alemanha, pessoal fora, que tem agora uma colaboração, esse especificamente uma colaboração do pessoal da Índia, que a gente tem aprendido muito com eles. Tem apoio do CNPq, tem apoio do Mackenzie, tem apoio da FAPESP. E a gente está aprendendo. Na USP é com o Instituto de Astronomia, Geociências e o IAG. Né, o pessoal então a gente está trabalhando com cientistas. Né? Então a parte do que qual é o impacto, o que gera mudança climática, como a gente pode atenuar essa mudança, mitigar, né? Então são as políticas do IPCC, e que adaptação que a gente tem que fazer nas cidades para poder dar resiliência para essas cidades, ou seja, para quando tem os desastres que a gente está vendo, né? A cidade poder voltar a funcionar, né? A vida poder ocorrer, senão vai ter hora que vai ter desastre que não tem retorno, né? A gente está vendo cada vez mais grave. Então, essa gravidade que é crescente, ela exige que a gente pense coisas novas. Né? Então, há 5 anos, há 2 anos atrás, ou 3 anos atrás, ninguém prestava muita atenção em onda de calor. Né? Agora, né? Então, agora nós estamos com uma nova colaboração com a Faculdade de Saúde Pública, porque é necessário, porque o calor não alerta, não é como chuva que você tenta nadar para escapar. O calor a pessoa morre, né? É morte súbita, quer dizer, é uma coisa que não dá anúncio que você começou a passar mal. Né? Então, é de uma gravidade de outra ordem. Então, nós estamos tentando também trabalhar, procurando entender como as soluções baseadas na natureza, em parte, elas ajudam a gente a pensar também a mudança climática. A produção de calor que é feita, que é gerada pela forma de ocupação do solo. Então, eu vou chegar nisso, mas vamos avançar pode passar, pelo Morumbi. Vai pro próximo. Isso. Então, aqui é uma vista do Google, né? Google Earth, o 3D, que vocês devem conhecer bem. Eu conheço. Eu conheço porque eu não moro no Morumbi, mas eu sou um dos responsáveis pela gestão da Casa de Vidro, do Instituto Bard. Fui curador, agora sou vice-presidente da associação. E então, desde que eu estou lá, desde 2006, quando eu vou lá, eu falo, puxa, mas a gente está aqui, todo esse verde, todas essas casas vazias, porque a região ali do Real Parque, ali, o topo ali do Real Parque está muito vazio, são casas muito, muito grandes. Então, tem todo esse conforto, mas não tem muita gente usufruindo. E a 800 metros aqui eu tenho Paraisópolis com uma outra condição. Então, a gente começou a pensar como pensar essas duas coisas juntas. Essa foi a nossa preocupação. Não pensar Paraisópolis sozinho, nem o Morumbi sozinho. Como que eu posso pensar essas coisas como duas faces de um vale, do córrego? É um braço do Antonico, que a gente fala pouco, né, porque a gente está abrindo a obra do outro braço, mas debaixo da Avenida Hebe Camargo passa um braço do Antonico. Né? Essa água vai dar alguma contribuição para a cheia lá no Morumbi. Né? Não é toda. Então a gente começou, como é que eu vou, nessa área, encontrar espaço para distribuir, para evitar aquele piscinão lá na praça ali embaixo. Né? Para ter, tem como fazer isso? Né? Então nós vamos estudar essas características dessa implantação, né? Pode ir andando, fazendo um percurso. Pode passar a próxima. Né? Nós fizemos essas duas realidades. Né? Então, essas duas realidades, ali o Grotão,
E a Casa Divisa está a 1.000 metros de distância. É a nossa cidade, né? E é a nossa sociedade. Então, pode passar para outra. Mais um. Sobe um pouquinho. Tá. Então, o ano passado a gente fez juntou o Isaac, que é um rapaz que estuda arquitetura e é lá da favela. Ele trabalha lá no G10, no Galpão de Empreendedorismo, né, para o Gilson, e ele tem sido o nosso guia quando a gente vai para lá. Isso aqui a gente, durante o workshop, em setembro do ano passado, em junho do ano passado, a gente foi fazer esse percurso, saindo da Casa de Vidro, descendo ali por trás, né, descendo até ali atrás do Porto Seguro, né, para ver a obra, estava começando a obra do Piscinão, né, depois subimos, entramos ali pela Hebe Camargo e entramos nessa viela. Né. Nessa viela passa um córrego. Né. Tem? Depois, claro. A gente vai publicar, mas você pode... Claro, tá. E aí, essa viela, quando a gente estava no meio dela, né, que é uma viela muito estreitinha, mas dá para entrar com carro, tem gente que estaciona lá, é onde teve aquela morte dos meninos que saíram do baile funk, né, que teve uma pressão uma emboscada da PM, e morreram. Então, quando ele contou, olha, vejam bem, né? Então, o problema ambiental está sempre muito associado ao problema social na sua gravidade, né? Então, foi incrível, porque a gente foi andando nesse lugar e a gente ouvia o córrego passando assim pelos bueiros no canal, né? E depois nós voltamos. Pode passar. Qual que foi o objetivo disso? Foi fazer em loco que isso é uma coisa feita com mapeamento laser, né? É o LIDAR. E esse levantamento, a parte que é verde, né? E o que é construído em rosa e vermelho, o que é edificado, né? É distribuído ali de um modo bastante claro. E a gente traduziu isso agora para o mapa, pode passar. Está indo. Esse mapa, que foi o Krushil, né, lá da Índia, um estudante doutorando, que nos ajudou com a Tamires a fazer a conversão, daquela imagem laser para uma imagem de mapa desse tipo, porque não tem esse mapa. A SEAB não tem esse mapa, ou quando tem, não disponibiliza. Né? Então, isso permite a gente saber as larguras das vielas. Né? No Geosampa não tem. Só faz uma malha, não tem esse... Porque isso não é isso era para ser um loteamento de ruas, né, vocês sabem a história, e aí foi ocupado, né, e tem esse traçado. E aí, com o programa que ele usou, mais especializado, a gente pôde descobrir qual é o caminho das águas por essas vielas em direção ao córrego. Né? Então, isso é um sistema muito bacana, porque daí nós vamos, então vamos pensar esses dois córregos aqui, né, que desagam ali na Hebe Camargo e um pouquinho mais para baixo. Pode passar. Vamos pensar como é que a gente poderia, qual seria o volume que esses córregos geram, né, de água, e como isso poderia ser retido, né, onde poderia ser retido. Então, e sempre pensando os dois lados, né? É muito simples, a gente não chegou no nível de desenvolvimento do que a Riciane fez, porque ela inclusive estava trabalhando com a CIURB, né, com o DPH, com o FCTH. Mas a gente trabalhou então com esse mapa, definiu a área da bacia, né, e estabeleceu o volume de contribuição da bacia da área 1 e da área 2. Tá? A área 2, então, é a área do Morumbi, a área 1 é a encosta daquele córrego, a bacia daquele córrego que passa debaixo da viela. Pode passar. E aí a ideia, ela estão vendo ali em cima, né? É distribuir dispositivos, né? Que acho que a Riciane mostrou melhor, inclusive ali no caso da 9 de julho, no Saracura, né? Nas duas encostas para retardar essa descida da água, né? Para infiltrar o que é possível ou deixar evaporando, e quando chegar lá embaixo, sim criar, se for necessário, criar alguns dispositivos de retenção, né,
E mesmo, se for necessário, melhorar a canalização para que haja o escoamento de excessos. Eles fizeram o hidrograma de cheia, né, que essa ideia sempre a gente tem que segurar com a intervenção, é reduzir essa onda de cheia, né, que tem algum tempo, eles fizeram esse cálculo, tudo aproximado, né, isso foram 2 dias de trabalho, né, intensos na universidade. Pode passar. E aí eles chegaram, né, Tamires, a um valor, um número, né? E a ideia era, então, eu dei como... Se você puder subir um pouquinho só, um pouquinho, a ideia era, como na área da favela de Paraisópolis a gente tem menos área livre, a gente tem o objetivo de calcular uma retenção para 2 horas de chuva. Mas na área do Morumbi, que inclusive é uma área maior e mais vegetada, com ruas mais largas, a gente fazer retenções ou superficiais nas áreas de praça, né, ou de calçadas alargadas, também como fez a Reciane, como a gente fez, eu fiz em São Carlos isso há muitos anos atrás, eu fui secretário de obras lá e conseguimos implantar algumas coisas lá. E ou debaixo da rua fazer retenções maiores, né, que acho que é também o que aconteceu lá na São Crispino, que houve uma negociação para tirar esse piscinão de debaixo da praça, né, para passar para a rua, né, e com isso preservar as árvores. Por que não faz isso em outros lugares, né? Isso, exatamente. Né? Aí tem um número aqui, já vamos checar que está calculado, porque aí é engenheiro que calcula, eu chego até um certo ponto. O vereador tem uma dúvida aqui, depois dessa água, qual é o encaminhamento dessa água? Ela vai descer lentamente. Como é que funciona uma retenção? Né? Você deixa uma vazão de fundo pequena, né, que você estipula que essa vazão ela não vai fazer transbordar o córrego. Né? E você, quando chove mais do que aquela vazão, ele enche. Né? Então você estabelece quanto que ele vai encher. A hora que ele encheu tudo, continua chovendo, bem, aí começa a transbordar por cima também de modo controlado. Okay. Bom, vou tentar ser muito rápida. Então, assim, a maioria das pessoas que estão aqui são da Rede Ambiental Butantã, né? É uma rede muito nova que nasceu em julho, nasceu mais por uma necessidade, né? Uma demanda de todos os movimentos, da gente se articular, todos os movimentos ambientalistas do Butantã, e a gente já teve vários desafios, né, Eliseu? O Eliseu teve muito do lado da gente, Marcos Galego, no zoneamento, onde a gente conseguiu algumas EPANs. E queria agradecer imensamente. Eu vindo para cá, eu sou jornalista de formação, sou uma jornalista ambientalista, então não sou uma técnica, não conheço tudo, né? Conforme a vida vai me proporcionando, vou cobrindo coisas que são da área. E aí eu queria, assim, de imediato, convidar vocês para a gente fazer uma matéria, fazer um release, se vocês topariam, para a gente colocar para toda a imprensa. Primeiro a gente tenta uma exclusiva com os grandes jornais, depois a gente joga para todo mundo, mas queria publicamente já comprometer todos vocês, Zeca também, vereador Eliseu, que proporcionou essa audiência e tudo, para a gente dar visibilidade a isso. A outra questão é que eu acho que, assim, acho que todos nós somos muito tomados por desânimo, né? Um desânimo. Não faça isso. Não, eu não. Eu acho que de vez em quando, depois a gente vai à luta, vai para a horta, vai para a mobilização, né? A rede ambiental nasceu da mobilização, né? Isso é uma coisa que a gente se orgulha muito. Mas eu acho que a gente tem um argumento político hoje, com o lado de lá e para o lado da população, que é imbatível, né? Uma pessoa de Paraisópolis chegar a ter 8 graus a mais de temperatura... Impressionante. É uma coisa que... E não tem o que fazer, né? Não tem ar-condicionado. Não tem ar-condicionado, não tem... Desculpa, isso é racismo ambiental. É racismo ambiental. E o Zeca falou uma coisa da qual eu concordo muito, que é o seguinte: eu tinha uma noção de jardim de chuva, de SBN. Quando você vê os projetos maravilhosos, né, os estudos, quer dizer,
você torna isso uma coisa extremamente palpável, né? Isso. E a gente tem que transformar isso cada vez visualmente mais palpável para a pessoa de Paraisópolis entender por que a viela dela tem que ter um reservatório. Então, eu queria dizer isso, era mais para comprometer vocês mesmos a atenderem o telefone, para a gente fazer esse release bem bacana. O Eliseu tem já contato com o Marcos, e eu acho que são essas as lutas, e acho que o pessoal do Morumbi, da mesma maneira, é a questão da estética. A Ana fica brava quando eu falo isso, e da desvalorização do imóvel. Tá bom. Porque isso mexe no bolso, né? Olha, você vai ter um piscinão assim, assado e tal, não sei o quê. É isso, muito obrigada, gente. Obrigado pela contribuição, Fabíola. Agora a Cássia e depois a senhora. A dona Thaís. Tá ligado isso aqui? Bom, uma das perguntas que eu ia fazer, praticamente o Ernesto já tocou na minha questão, que é a dos planos de bairro. Eu queria entender como que... Eu nunca ouvi falar nisso. Hã? Mais próximo. Eu nunca havia ouvido falar nisso, e eu queria saber qual é o procedimento, como que se inicia. Parece que o Ernesto já tem umas... Não sei, se ele não tem, ou tem, eu não sei. Sim. Mas como é o processo, assim, legalmente? Olha, legalmente está previsto. Depois tem uma outra pergunta para você também, são duas. Rapidinho. Eu falo bem rápido. Basta o executivo querer. Agora, para o executivo querer, precisa de muita pressão. Pressão social, né? Então, o que eu sugiro? Que a gente passe, de agora para frente, falar muito em plano de bairro. Tem que ter plano de bairro, tem que ter plano de bairro. Momental, esquerda do plano de bairro, para se tornar uma coisa que ficou muito suave, né? Entendeu? Se tivesse assim a sociedade insistido tanto no plano de bairro, que é que está o início do problema? Plano de bairro, aí quem sabe não, certamente eles vão ser obrigados a abrirem esse plano de bairro. Vai à audiência pública, olha, plano de bairro, não sei o quê, plano de bairro. Aí o executivo decide, ele se sentir pressionado politicamente, democraticamente, ele sentir que todo mundo quer história de plano de bairro, que nem o Ernesto falou, é plano de bairro, vai ter que começar a ter. O que não houve não houve assim, isso aqui a gente tem muita coisa na frente para atuar. Se a gente não concentrar em 2 ou 3 coisas, fica... Plano de bairro. Maurício, só me permite. Então eu acho que a gente tem que criar mais um grupo de trabalho. Só me permite, Maurício. Cássia, só sobre isso aqui. Eu vejo até... não são coisas excludentes, que passa pelo executivo para ser legal. Isso acho que concordo plenamente, o vereador, nós vamos fazer essa campanha, tornar uma campanha municipal pelo plano de bairro. A outra coisa nós vamos vai ter que fazer um esforço incrível para a gente fazer na prática a discussão de plano de bairro. Chamar plenárias de bairro, fazer discussão, levantamento de problemas, e assim, mas isso não existe. Bem, isso aqui, se a gente conseguir, cria na prática, se nós conseguirmos juntar a população e fazer a população, fazer o diagnóstico, fazer levantamento, fazer proposta, fica difícil dizer não. A minha segunda... Só uma outra coisa, isso é atribuição do o Conselho Participativo Municipal, é importantíssimo, é fundamental nessa questão. Todos esses planos de bairro, plano regional, são feitos ali, saem de lá. Então, vocês se concentrem esforços lá nos seus candidatos que vocês elegeram no CPM, que é o CPM que vai dar sequência a esse processo, né? Então, mais uma pergunta. Seja breve, por gentileza, que é avançado da hora. Aqui, a outra pergunta, que também é para o vereador, ilustríssimo, né? A respeito... Se o poder público tem direito de destruir uma praça, que é uma praça central do Morumbi, só porque eles acham que tem que fazer não sei o que lá, que até agora a gente não sabe. Se é um bombeamento, parece que é um bombeamento. Eles vão destruir a praça cheia de árvores, cinquentenárias. Tem que fazer ali, sabe? Não tem uma lei que exija que eles consultem que a praça é nossa, né? Assim, falando, a praça é nossa, não é deles, para eles falarem, nós vamos destruir a Praça Roberto Gomes Pedrosa,
porque nós precisamos fazer uma bomba aqui. Entendeu? O poder público pode fazer isso ao seu bel prazer? Na verdade, Então, se tivesse um conselho municipal do Verde, por exemplo, com deliberativo, se existisse com força, se ele fosse obrigado a consultar, não é? Se tivesse assim, a prefeitura, tudo onde for mexer, tem que consultar um conselho independente, não é? Aí provavelmente seria legal, daria para segurar, mas hoje não tem força de deliberativa, existe só consultiva. Então, a Secretaria do Verde podia ser instrumentalizada para isso, se na legislação obrigasse. Infelizmente, não tem, mas a gente pode trabalhar para que isso venha para frente, né? Que a gente modernize essa cidade com vista à questão ambiental, que é muito atrasada. Eu acho, podia sim. Ok. Já as 1.000 pessoas. Cássia, obrigado pela contribuição. Agora a Thaís vai falar. Viu? A gente sempre tem que ter esperança, entendeu? Sempre lá na frente pode buscar uma saída. Eu gostaria de perguntar duas coisas para as duas pessoas. Aliás, primeiro agradecer, porque apesar da CIURB não ter vindo, foi extremamente elucidativo, Genial. porque agora a gente já sabe o Que que tem. que a gente pode propor ou pode exigir dentro do que a gente tem limites para fazer. Primeiro lugar, eu queria saber se aquele córrego, que eu não sei qual é, que está dentro do Jardim Colombo, ele também contribui para... Está ali junto da Luiz Miliano. Ele desce, não... Tá. Ele não tá, ele é em cima do charme. Tá. Ele vai pro Pirajussá bem pra frente. Ah, então não interfere nas nossas Então, enchentes. do tabuão, ele Tá. pega depois. Tá. Então, já responderam. E para o Eliseu, duas coisas que eu queria saber. Como a gente pode fazer para mudar a forma de compensação ambiental? Porque eu estou vendo no Morumbi, que eu sempre amei, porque tem verde, você tem pássaro, você tem tudo, você não pode obrigar as pessoas a não usarem o espaço dentro de uma determinada medida, porque um terreno é particular. Mas eles arrancam a árvore lá e vão plantar em São Mateus, quer dizer, não resolve nada. Isso é uma coisa. E a outra coisa é, eu ouvi em algum momento da vida, não sei se tem fundamento ou não, o que o Zeca falou sobre a área permeável dentro das habitações. Em algum momento eu ouvi que existia uma lei que exige um X de área. E é lei, então existe essa lei. Então a gente nem precisa da lei. O cumprimento da lei. Agora, eu acho que a questão talvez seja mais fácil trabalhar a compensação ambiental. Por favor. Tá. Essa última questão, assim, tem algumas tentativas, né, de legislação que obriguem ou estimulem, né, a permeabilidade e a retenção dentro do lote. Então, muitas cidades têm na legislação, no zoneamento, a taxa de permeabilidade, taxa de ocupação, a área que pode ser ocupada. O que o cara faz na área que não está ocupada, que ele diz que é permeável? Ele cimenta e bota estacionamento. Né? Então, ninguém fiscaliza esse negócio. Vai ver nos prédios como é que isso é feito. Né? É tudo subterrâneo, então tudo impermeabilizado. Então, esse quadro é de um controle muito difícil. Mesmo alguns tipos de pisos ditos permeáveis, eles, passado algum tempo, eles deixam de ser permeáveis porque o solo vai acomatando, ele vai ficando duro, né? Ele não permite a entrada. Então, a questão foi feito, então, um projeto de lei em para a lei de zoneamento em 2016, que é a atual lei, né? Agora tem a nova, que é a cota ambiental, que ela prevê, mas só para empreendimentos novos, com 500 metros, acima de 500 metros quadrados,
que é necessário criar retenções e se atingir uma certa pontuação, ganha um bônus para construir mais. Então, aqui é uma retenção, uma zona permeável, um teto verde, um muro verde, que é uma coisa que não deu certo, porque tem que molhar, né, as plantas, né? E com água potável, né? Porque deveria ser reuso. Então, parecia uma boa ideia quando fizeram. Então, mas o que acontece com essa legislação? Ela não tem vamos dizer, uma sistematização dos dados. Agora começou a ter uma sistematização dos dados para que quem faz o plano da bacia possa contar esses dispositivos feitos. E ele não é obrigatório para todo mundo, é só para novos empreendimentos, acima de um certo tamanho. Então, aí, o que acontece? Né? Certas regiões da cidade até aplicam, né? As regiões mais pobres não aplicam, né? Mais periféricas não. A gente fez um trabalho agora com estatística. Então, eu acho que eu já discuti isso na época que a gente estava na CMPU, eu conheci o Maurício lá, na revisão do plano. Eu falei assim, olha, eu acho que tudo bem, tem uma necessidade de rever essa lei, né, para que ela seja mais incisiva e mais eficiente, né? A resposta do Zé Arminio foi: isso aqui não tem nada a ver com o plano diretor, isso é problema de infraestrutura, vai falar com a CIURB. Eu falei, cara, é a lei de cota ambiental, né? A lei de então, tem e é meu amigo, né, que é arquiteto também. É esse negócio. Então, há um problema, de fato, mesmo, para conseguir fazer isso nas áreas privadas e, principalmente, controlar. A cidade de São Carlos criou uma obrigatoriedade no plano diretor de 2005, quando eu estava na prefeitura, de criar retenções nos condomínios. Recentemente, eu fui visitar o secretário de Desenvolvimento Urbano e falei assim, sabe, Renato, sabe o que eles fizeram? Eles fazem a retenção e não ligam. Né? Não ligam a drenagem. Fazem porque a lei obriga. Não liga, não conecta a drenagem. Né? Porque vai dar trabalho, depois vai ter que limpar. Entendeu? Quer dizer, então, isso é uma questão realmente... Thaís, com relação à questão da compensação ambiental, a lei fala em compensação ambiental, só que não tem como fiscalizar. Então, vou fazer lá no Morro da Cantareira, lá, tá certo? Mas não precisa lá. Eu acho que, viu, o Galego e Gandhi, devia ter uma lei que a gente podia fazer, que a compensação ambiental tem que ser num raio de 1,5 km, por exemplo. Tirou uma árvore daqui, ela tem que estar do lado 1,5 km. A lei não diz isso. Mas a gente pode... Na mesma bacia hidrográfica. Ou na mesma bacia hidrográfica. Acho que a gente podia tentar fazer um projeto de lei, não sei se vai ser facilmente aprovado, mas que poderia, nisso, basear uma ação política, né? Fazer, olha, projeto de lei, lembra disso, vamos tentar fazer, vamos protocolar, não é? E aí fica mais fácil fiscalizar. Sim. Porque aí a população mobilizada, como disse o Ernesto, pode ir lá, cadê a polícia aí que não fizeram, cadê as árvores, entendeu? Porque o cara pega a árvore, acabou, nunca mais... Como é que você sabe o que foi feito, por exemplo, quando foi feita a marginal? Onde que plantaram aquelas árvores? Contaram, sei lá, 200, sei lá, 100 mil, não estou chutando aqui, milhares, vai. Foi para onde? Lá no parque, onde você teve lá, teve uma árvore de 150 anos cortada. 50 mil de multa. Engenterra está penhorada. Ela não pagou. Claro, e nem vai pagar. Agora, eles dão a desculpa, porque a partir do momento que a Secretaria do Verde e Meio Ambiente colocou eletronicamente para você fazer o alvará, você pode dizer tem árvore ou não. Então, eles mentiram, porque tem no alvará não tem árvore, não tem água, e lá tem árvore e tem água. É que nem quando o pessoal pede alvará de funcionamento de um comércio. Ele fala assim, eu vou fazer aqui um cabeleireiro. Mentira, verdade não, é cabeleireiro. Aí ele abre faz um barracão e começa a tocar música alto a noite inteira, um cabeleireiro. Por quê? Porque não tem fiscalização, não tem fiscal. Então, essa coisa de desregulamentar o Estado, a poder público, é bem típico da economia, posso dizer, uma chavão aqui neoliberal. Quer dizer, a questão do dinheiro acima de tudo, cada um que né? Então, o Estado que seja mínimo.
Então, quanto mais desmonta a prefeitura vai sendo desmontada. Já tem essa cultura, né, do fiscal, do controle, da legislação que muda e deixa mais frouxa, não é? O zoneamento a mesma coisa. Então, a gente precisa retomar essa reorganização do poder público. E no caso, então, dessa questão, Thaís, você tem toda a razão. É dificílimo fiscalizar, não sei para onde foram essas árvores, e nós temos que... Vou fazer esse projeto de lei. Eu acho que legal. fazer, Perfeito. viu, Galego? Fala com a Luísa, vamos fazer isso, tá? Porque, quem sabe, a gente consegue aprovar um dia. Te ajudo, Marco. Tem um monte de levantamento. É bom, viu? A gente funciona sendo pressionado, viu? Saiba disso. E projeto de lei que vem da base, eu acho que tem muito mais valor, entendeu? Porque sai da sociedade civil, como foi a Lei de Segurança Hídrica e outros, né? É Zeca, né? Maurício, quando você falou do racismo cultural, ambiental, eu já falo em necropolítica. É a política da morte. É isso mesmo. Como? Já está previsto no A gente tem que assistir, o projeto de bairro tem que ser, viu? Não tem que ser uma sugestão, tem que ser impositivo, entendeu? Vai lá, Maurício. Pessoal, então, dado o avançado da hora, e aí agradecer a presença do professor Renato Anelli, da Riciane Pombo, do Zeca Lotufo, que deram um show aqui de capacitação, né? Eles estão nos capacitando para que a gente possa apresentar alternativa ao poder público. Eles dão ânimo pra gente, né? Ver que tem saída, né? Ah, claro. Só a CIURB deixar anotado. A CIURB que não esteve presente. Vamos fazer essa foto aí. Obrigado a todos, viu, pessoal?